Paz do Senhor, gente, tudo bem? Meu nome é Lara Daniele e hoje eu vim trazer um vídeo muito importante que é sobre para que nós fomos feitos. Hoje é meu aniversário, hoje eu não sei se eu vou postar no dia 26 ou no dia 27, mas no dia 27 é o meu aniversário. E nessa semana do meu aniversário eu fiquei pensativa, pensando, muito sobre a minha vida, para que eu fui feita e resolvi gravar esse vídeo, porque essa é uma dúvida que surge talvez na semana do nosso aniversário ou também em uma fase da nossa vida em que não está tudo bem, em uma fase da nossa vida em que nós nos questionamos por que Deus me fez, por que eu existo, por que eu nasci. E hoje eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, que Deus fale com você. Amém? Vamos lá? Em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz assim, versículo 4 ao 6, tá? Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, para a qual nos fez aceitáveis a si no amado. Esse capítulo é um capítulo que eu acho muito bonito. E vamos começar falando partes por partes dele, porque cada parte, gente, é uma parte linda, é uma parte em que Deus quer falar conosco, né? No versículo 4, conforme ele nos escolheu nele. Sabe, algo que eu acho muito interessante é que Deus nos escolheu antes mesmo de nós escolhermos a Ele, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós existirmos. Deus já nos escolheu. Porque pensa bem, quando nós nascemos, quando nós somos bebês, nós não entendemos nada, nós não entendemos nada de quem é Deus, nem nada assim do tipo. E mesmo nessa fase, quando a gente era um bebezinho, Deus já havia escolhido a gente. E ao longo do tempo, conforme nós fomos crescendo, nós fomos conhecendo Deus, fomos conhecendo o quão maravilhoso Ele é, a palavra dEle, nós escolhemos servir a Ele, escolhemos ser amigos dEle, escolhemos viver para Ele. Nós escolhemos a Deus, mas antes mesmo de nós tomarmos a decisão de escolha, Deus já havia nos escolhido. Olha só, gente, que lindo, gente. Eu acho muito lindo isso. Vamos continuar? Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, do mundo existir, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia escolhido a mim, Deus já havia escolhido a você. Olha só, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Devemos ser santos, devemos viver uma vida de santidade. Deus nos escolheu para viver uma vida de santidade. Mas olha só, no versículo 4, no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus já sabia que nós não conseguiríamos viver uma vida 100% de santidade. Sabe por quê? Por causa da nossa carne fraca, por causa do pecado. Deus já sabia que nós não conseguiríamos viver uma vida 100% de santidade. E o que Deus fez com isso? Deus enviou o seu único filho, Jesus. Jesus, uma forma de nós buscarmos mais a Ele, uma forma de nós nos aproximarmos mais de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós escolhemos Jesus, a consequência é buscarmos uma vida de santidade. Quando nós escolhemos Jesus, quando nós entendemos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós escolhemos uma vida de santidade. Nós escolhemos viver por Deus, nós escolhemos viver conforme a palavra, nós escolhemos ser um imitador de Cristo, nós escolhemos abandonar o pecado. Eu acho isso super interessante. Eu acho isso, sabe, que Deus já pensou em tudo. Deus viu que nós não estávamos conseguindo viver uma vida de santidade na qual nós fomos escolhidos e enviou Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer por nós, porque através do meio do sangue dele nós recebemos o perdão. Através do sangue de Jesus nós somos perdoados, nós somos limpos, nós nos purificamos. Então, por isso, Deus enviou seu único filho Jesus, para que nós pudéssemos ter o perdão, para que nós pudéssemos buscar uma vida de santidade. E dentre muitas outras coisas também, Jesus enviou o seu único filho. No versículo 6,
para louvor da glória da sua graça, para a qual nos fez aceitáveis no amado. A graça de Deus nos faz aceitáveis, a graça de Deus nos torna justos diante de Deus. Gente, eu fico tão maravilhada quando eu leio, quando eu me aprofundo nisso, que Deus, ele é tão maravilhoso. Por meio dele nós temos o perdão, por meio dele nós nos rendemos a ele, nós buscamos largar o pecado, nós buscamos viver uma vida de santidade. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, você foi feito para buscar uma vida de santidade, você foi feito para a santidade. Em nenhum momento você foi feito para o pecado, não. Você não foi feito para ficar pecando, vivendo uma vida suja, vivendo uma vida horrível. Deus, ele te fez para viver uma vida próxima a ele. Por mais que a nossa carne seja fraca, por mais que a nossa carne nos puxe para o pecado o tempo todo, o Senhor nos puxa e fala, eu enviei o meu único filho para você, eu enviei o meu único filho para te aproximar de mim, eu enviei o meu único filho para te tornar limpo, para você buscar uma vida de santidade, para você buscar uma vida conforme a minha vontade. O Senhor te criou para uma vida de santidade e não para uma vida de pecado, e não para uma vida suja, porque Deus sabe muito bem que o pecado, ele traz uma consequência. O pecado, ele pode parecer um prato lindo, ele pode parecer um prato prazeroso, pode parecer um prato que te vai trazer muitos bens, mas Deus sabe muito bem que quando nós provamos esse pecado, quando nós provamos esse prato, é desgosto, é um gosto amargo, é um gosto horrível. Deus sabe que o pecado faz mal, por isso enviou Jesus, para nós termos uma vida de santidade, para nós termos uma vida buscando o certo. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, vamos lá? Capítulo 11, versículo 36. Diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 16 também diz assim, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nesses 2 capítulos nós entendemos que tudo foi criado para a honra e glória do nome de Deus, para o nome do Senhor. Nós fomos criados para honrar, para glorificar o nome de Deus. Nós fomos criados para louvor ao nome do Senhor. Então, tudo que nós fizemos, seja lavar uma louça, seja limpar a casa, seja estudar, trabalhar, ir à academia, ir para a igreja, falar, respirar, viver, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é por causa dele. Porque nada existiria se não fosse por ele. Nós não respiraríamos se não fosse por ele. Então, vou viver por causa dele. Nós não existiríamos, nós não falaríamos se não fosse por causa dele. Você que tem um dom de louvar, você que louva, a sua voz não seria tão bela assim se não fosse por meio de Deus. Deus te deu essa voz, Deus te deu esse ministério, então louve ao Senhor, e Deus te deu esse dom. Então louve ao Senhor por meio da sua voz. Você que prega, pregue o nome do Senhor, porque Deus te deu esse dom para você honrar e glorificar o nome dele, não para honrar a si mesmo, mas para honrar o nome do Senhor. Você que limpa a casa, Deus te deu uma casa, Deus te deu um apartamento. Ai, mas eu pago aluguel. Você tem um lugar para morar, entendeu? Você mora em um lugar. Então, limpe a casa, lave a louça, Deus te deu a comida, por isso que você está lavando a louça, entende? Tudo tem um plano do Senhor, tudo é por causa do Senhor, da vontade do Senhor. Você que estuda para glorificar o nome do Senhor, porque Deus te deu inteligência. Não vem com essa de que, eu sou burro, você não é burro. Deus te deu inteligência. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos para o próximo? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim:
Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos feitos para falar do nome de Deus, nós fomos feitos para anunciar o nome do Senhor. Você foi feito para anunciar o nome do Senhor. Você foi feito para falar das maravilhas em que Ele fez. Olha só, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas. Lembra quando você pecava, quando você vivia longe dos caminhos do Senhor e você encontrou a Cristo, e Cristo fez com que você buscasse uma vida de santidade, Cristo fez com que você buscasse uma nova vida, te chamou para a luz. Você deve anunciar isso, você deve anunciar esse testemunho, que é muito importante para quem for ouvir, porque Deus fez maravilhas sobre a sua vida. Você foi feito para anunciar o nome do Senhor. E agora, por último, eu vou lá em Salmos 139, versículo 16 e 17, que diz assim: Os teus olhos viram minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Eu acho esses salmos lindo e eu quero encerrar ele. Eu quero encerrar esse vídeo falando dele para você. Você foi escolhido por Deus. Você, antes mesmo, no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Lembra lá no início do vídeo, antes mesmo do mundo existir, Deus havia te escolhido. No ventre da sua mãe, o Senhor já tinha planos para você. Entende? O Senhor te escolheu, o Senhor te formou, o Senhor tem pensamentos lindos para sua vida, tem planos lindos para sua vida. E eu sei que às vezes o diabo coloca na sua mente: por que eu fui feita? Para que eu fui feita? Eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Eu pequei, eu não consigo mais fazer nada para Deus, eu estou afastada de Deus. Mas saiba que Deus tem um plano lindo para a tua vida. Você foi escolhido por Deus. Deus tem algo lindo na tua vida e em nenhum momento deixa essas coisas em que o inimigo coloca no teu ouvido fazer parte da sua vida. Porque os planos de Deus são maiores do que essas vozinhas que ficam na sua mente. Deus tem planos lindos para a tua vida e você foi feita para uma vida de santidade. Você foi feito para uma vida para anunciar o nome do Senhor. Você foi feito para uma vida para glorificar o nome do Senhor. A sua vida é valiosa, você é importante. E é isso que eu quero dizer nesse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Amém?